Beleza, pessoal? Tudo bom? Aqui é o Mago Frater Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é o Mago Frater Paulo. Pessoal, vou fazer aqui uma análise aqui desse grande showman, desse grande artista, roqueiro, grande compositor, cantor. É o Raul Seixas. Eu sou muito, o Mago Frater Paulo é muito fã do Raul Seixas. E eu vou fazer uma interpretação aqui do mapa natal dele, né? Do mapa astral dele, né? É uma pessoa bem especial, né? Eu gosto bastante das letras do Raul Seixas, né? Então, o Raul Seixas, ele, segundo os dados que nós temos aí disponível pra gente, ele nasceu dia 28 do mês 6 de 1945, né? Um horário das 8 horas, né? Então, reiterando, esses dados são dados que você encontra pela internet aí, né? No Google, os dados que você encontra, né? E como aqui fazer análise? Começar a fazer análise aqui do. E ele faleceu no dia 21 de agosto de 1989. Também eu vou fazer um mapa do trânsito. O mapa do trânsito do céu do momento no dia lá do, da morte dele, né? Comparado com o mapa dele, no final. Então vamos dar aqui uma analisada aqui. No sol dele aqui, né? Então basicamente o Raul ele tem o sol em câncer, né? Ele tem um ascendente em leão e uma lua em aquário, né? Então vamos fazer aqui uma análise do sol dele, né? Então o sol dele é esse símbolo aqui, ó. O sol dele está no signo de câncer, tá? O sol em câncer, né? O que é o sol, né? O que o sol dá pra gente, exprime no nosso mapa? O sol é a essência básica, né? É o que realmente nós somos, a nossa vitalidade, né? Nosso poder criativo, né? Então ele está o sol em câncer, mas às vezes o nosso ascendente ele dá mais características para a gente do que o próprio signo solar, né? Ou até mesmo o signo lunar. Ou o signo cujo eu tenho muitos planetas, que a gente vai ter um estélio, né? Vai ser mais poderoso às vezes até que o nosso signo solar e até como o nosso ascendente, né? O, o Raul ele tinha o sol em câncer. Tem até uma música que está num álbum, um álbum dele lá de 1987, o Wabap Luna Bla Blem Blum, de o álbum de 1987, que fala sobre, tem uma música chamada Canceriano Sem Lar, né? O Raul Seixas ele era muito espiritualizado, ele tinha essa parte mística, holística, ele acreditava em discos voadores, ele praticava, né, e seguia a religião de Telema, né, de Aleister Crowley. Então ele era uma pessoa muito inteligente, ele estava muito à frente do seu tempo, né? Ele tinha uma mente muito à frente do seu tempo, ele era muito rebelde, questionador, né? Ele tinha essa essência, né, de rebeldia, né? Ele era um cara muito talentoso, né? Ele tinha ideias muito para frente na época dele, né? Ele foi começou novo, né? Gostava muito de Elvis, imitava o Elvis, começou imitando o Elvis, né? Muito ligado ao rock, né? Ele gostava muito, né, do rock. Até ele conseguir montar a primeira banda dele, né, que é o Raulzito e os Panteras lá, uma das primeiras bandas, né, oficiais, né, o Raulzito e seus Panteras, tentar sorte no Rio de Janeiro, às vezes não deu certo, passou muita dificuldade,
Você tem a música Ouro de Tolo que relata isso, né? O momento, a música Ouro de Tolo fala de um momento difícil que ele passou aqui no Rio de Janeiro. Diz que ele passou até fome e dormiu até em praça, né? Antes do Gerry Adriane ajudar ele, né? O Gerry Adriane que deu uma força pra ele, arrumou um serviço pra ele na gravadora, né? Entendeu? Pra abrir o caminho, né? Ele fazia as músicas, né? Pra muitos cantores da Jovem Guarda. Aí foi abrindo um caminho pro Raul, né? Então ele tem. A essência básica dele está em. O Sol está em Câncer, né? Isso denota que ele, né, ele teve algumas. Teve filhas, né? Mais ou menos acho que umas 3 filhas, né? E teve um relacionamento. Uns 5 casamentos, né? Uns 3 mais oficiais. E mais 2 mulheres que ele namorou, né? O Raul ele tinha muito esse viés de família, né? Ele tinha esse viés, né, de família, de proteção, né? Câncer expressa a energia protetora, né? Então ele tem uma essência protetora, cuidadora, de ajudar as pessoas, né? Então ele tinha essa essência básica é, mergulhada na energia de câncer. Mas que nem eu falei, nem sempre a pessoa vai expressar esse sol aqui. Esse sol aqui, só as pessoas mais íntimas vão conhecer esse sol. Esse Raul mais protetor, esse Raul cuidador, esse Raul empático, que gosta de ver as pessoas, de ajudar, entendeu? Eu acho que o Raul expressa mais a energia dele do ascendente, que aqui fica muito claro que o ascendente está em Leão, né? Ó. Ele tem um ascendente em Leão e Plutão aqui, ó. Casa 10, casa 11, o Sol tá na casa 11, né? Ó. Casa 11 é a casa dos grupos, né? Grupos coletivos. Então o Raul ele veio para brilhar no meio coletivo, né? Você vê que isso é bem evidente, né? Ele falou para muitas pessoas, né? Falou para muitas pessoas, né? Ele vendia muitos discos mesmo, os discos ganhou bastante disco de ouro, platina, né? E o Raul ele conseguiu falar para muita gente, né? Realmente ele conseguiu expressar a vontade dele, que era Leão. Leão é o rei, é o artista, é se aparecer, tá no palco, né? Então ele expressou toda essa energia de Leão aqui, no ascendente da casa 1, né? O ascendente ele mostra a máscara, a primeira impressão que passamos, né? É a energia que devemos desenvolver ao longo da vida. Então o Raul ele tinha um ascendente Leão. Então isso aqui é ascendente de artistas, né? De pessoas bem-sucedidas, né? Artistas, né? Filósofos, escritores, né? Centros das atrações, está na mídia, está no palco. E ele tinha Plutão, né? Plutão ele dá o poder também, né? Ele dá onde a pessoa tem poder, né? Ele dá onde tem poder, onde a pessoa vai ter poder, né? Muito poder, brilho, abertura, entendeu? Ele tinha em Leão, né? Ele manifestava isso no ascendente, né? Que é a imagem que nós passamos pro mundo, né? O ascendente. Então aqui é o ascendente, né? Ascendente aqui na casa 1. Então realmente o Raul se mostrava atraente entre as mulheres, né? Todo mundo queria estar perto dele, queria estar abraçando todo mundo, né? Ajudando todo mundo. É o leão, né? É o rei tomando conta do seu reinado, né? E ele tinha esse poder, esse magnetismo todo. Então ele tinha um poder muito forte. Esse Plutão dava para ele um poder muito forte, né? Um, é um poder de magnetismo pessoal, né? Plutão também simboliza o mundo invisível, espiritual, a destruição e a construção e grandes transformações e reformas. Então Plutão ele tem uma energia de magnetismo pessoal, né? Ele tinha muito magnetismo. Deixado isso bem claro no ascendente dele aqui, né? Em questões materiais, aqui ó, tem
a casa 2 aqui trabalha com posses, né? Então ele, ao mesmo tempo que ele tem Júpiter, né? Júpiter ele expande, né? E Virgem, segundo a casa 2 em Virgem, né? Casa 2 fala sobre dinheiro, posses. E aos poucos o Raul ele foi criando tendo uma ascensão material, né? Posses, né? Vendendo bastante disco, recebendo prêmio, fazendo muito show. Então esse Júpiter expandiu, né? Todo esse ganho dele também. Ao mesmo tempo que ele ganhava, né? Ele gastava também. Que Júpiter também ele pode dar ganhos, né? Bastante ganho. Você pode ganhar bastante dinheiro, também você pode gastar muito dinheiro. No caso aqui, Virgem é um signo de terra, né? Então ele abre na segunda casa dele aqui, trazendo uma estrutura, um planejamento para ganhar dinheiro. Então ele tinha um planejamento, foi galgado aos poucos, ele conseguiu ter uma certa ascensão financeira, né? Na época. Nos seus 10 anos, primeiros 10 anos da sua carreira, ele conseguiu bastante coisa, né? Deixa eu ver aqui. Outro ponto muito importante no mapa dele é aqui o signo de Gêmeos, né? Ó. O Gêmeos ele fala da comunicação, né? Tá próximo ao meio do céu dele aqui. Fala que ele nasceu para se comunicar. E a mensagem do Raul é que ele estava muito à frente do tempo dele, que tem Urano aqui, né? Urano é a rebeldia na fala, né? Você pode ver que é bem engraçado, né? Bem interessante nessa configuração, né? Porque Urano é o planeta da rebeldia, né? Ele tem o Urano, né? E em Gêmeos é a fala, a comunicação, a fala, como se você se expressa, né? E ele tem o Urano abrindo na casa 11 aqui. Então ele fala para grupos, né? Grupos coletivo. Ó, olha que interessante. O Raul veio para falar para o coletivo, para os grupos, para a maioria das pessoas. Então isso aqui abre na casa 11, que é a casa de Aquário. A casa de Aquário, naturalmente a casa 11 é a casa de Aquário, que fala com os grupos, né? Aquário é revolucionário, é inovador, é original, tudo isso o Raul era, né? Ele é uma casa onde a gente quebra barreiras e inova, né? É ousadia, coragem com intensidade, né? E o Raul tinha isso, tinha o poder da mente, da comunicação elevada a oitavas maiores de Mercúrio, né? Porque Urano nos coliga a esferas bem elevadas, né? Que ele tinha muitas músicas falando sobre discos voadores, sobre contato extraterrestre, muito ligado ao ocultismo. Então ele era uma mente. O Raul estava muito à frente do tempo dele, de 1970 ali, que ele começou a fazer carreira, né? Em 73 ali, nos primeiros discos dele, né? Apesar de ele lançou o primeiro disco dele, não foi um fracasso em vendas, né? Ele só foi ter sorte mesmo, fazer um bom disco e se lançar mesmo no mundo do fonográfico, dos discos, no primeiro disco solo dele. O primeiro disco dele foi meio coletivo, foi uma junção de pessoas lá. Foi meio experimental, assim. Foi um disco meio parecido com o Sgt. Pepper's dos Beatles, né? Foi um disco meio incompreensível. Que ele uniu uma galera lá pra fazer o disco, né? Meio a la hippie, meio Sgt. Pepper's, um disco bem difícil de você entender o disco, né? Bem complicado o disco, bem inovador. Ninguém basicamente entendeu o disco dele.
Então ele veio fazer sucesso nos próximos discos, o primeiro disco solo dele, né? Se não me engano foi em 73 que ele lançou lá. Então o Raul ele tinha uma mente para se conectar com os extraterrestres mesmo, com o disco, com outros planos, com outras realidades. E Urano traz muita energia de psiquismo também, né? Forte psiquismo. Forte psiquismo, né? Então ele falava para as multidão. Então Gêmeos, Urano em Gêmeos na casa 11, ele tem uma mente, uma antena coligada com o coletivo, que vai se comunicar, vai falar com o coletivo, com as massas, com todo, numa expressão ligada a esferas planetárias, extraterrestres, essas terrenas, né? Bem paranormal, bem místico mesmo. Outro ponto que chama dele é o meio do céu que abrindo em touro. Touro busca a estabilidade, né? A estabilidade aqui, ó. Engraçado, aqui na casa 11, o regente é Aquário. E se a gente for buscar onde que está o signo de Aquário, está aqui na casa 7, ó. Casa das parcerias, os parceiros dele, com quem ele vai se relacionar. Geralmente ele se relaciona com pessoas rebeldes, né? Porque Aquário ele é o rebelde, né? Ele é o rebelde. Então são pessoas ligadas ao coletivo, temas sociais, rebeldia, tem uma mente focada num objetivo, né? Como eles tinham telema forte na cabeça, né? Um telema forte na cabeça dele, ele seguia um grupo de estudo, um grupo de estudos ocultistas, né? Mexia com o esoterismo, que ele tinha uma mente focada. E a Lua é como ele agia emocionalmente. Então o Raul sempre, as emoções dele, o pensamento dele, era sempre focado para o coletivo. E essa Lua denota o nosso lado emocional, as nossas características mais íntimas, nosso subconsciente, nossos hábitos, instintos, corresponde às circunstâncias da vida, né? Então ele era muito ligado ao coletivo. O Raul falava para multidões, né? Para o coletivo. E agia emocionalmente, oscilava emocionalmente de modo aquariano, né? Entendeu? E procurava parceiros que tinha esse viés aquariano, de rebeldia, de coletividade, de sociedades, né? A própria sociedade alternativa cai muito aqui. Ele queria montar uma sociedade onde as pessoas pudessem vivenciar telema no seu máximo, né? Faça o que tu queres, o todo da lei. Então ele queria montar uma sociedade, um grupo, uma nova filosofia de vida, né? Um modo de viver, de pensar, de agir, de se expressar. Então tudo, o mapa do Raul ele é perfeito nesses aspectos, assim. Ele traz muito disso, né? Ele traz muito disso. O meio do céu aqui abre em touro, casa 10, e denota bem. Touro também é um signo regido por Vênus. Então Vênus está em domicílio aqui, ó. Raul era uma pessoa magnética, uma pessoa atraente, né? Ele atraía muitas atenções. Então traz a beleza aqui, né? No fato dele ter tido vários casamentos, né? Também ele facilitou para ele assim, essa Vênus deixa ele mais bem magnético, né? Traz o magnetismo para ele. Traz bem o magnetismo nele. Não é à toa que ele teve os 5 casamentos e o Marte também está na casa 10, mostra a ação que ele tinha para trazer toda a materialidade para a vida dele, porque Touro é um signo de material. Então ele teve toda uma ação, uma iniciativa, um poder para... Ele botou uma meta na cabeça dele, falou: eu vou ser cantor, eu vou viver de música, eu vou trabalhar, eu vou viver da minha arte e vou seguir em frente. Ele seguiu em frente com todo esse magnetismo. Claro que ele contou com a ajuda de muitas pessoas, né, para chegar, mas também
tudo tem a ver com a força de vontade dele, né? O próprio telema, né? A força de vontade, a força dele agir, né? Então ele tem aqui o masculino e o feminino colocado aqui no signo de touro, né? Seria a junção aqui do masculino e do feminino, é o próprio Baphomet, né? É a junção química, alquímica do masculino e do feminino, plasmado na energia do touro, plasmado na energia do próprio Baphomet aqui, né? A aglutinação das energias masculina e feminina na materialidade da sua realidade, assim, a própria figura do Baphomet aqui, né? E denota ação na vida dele, né? Que o meio do céu ele dá a direção da nossa, da onde a gente quer chegar na vida, né? Na casa 8 aqui é a casa do o culto, né? Ele tem aqui a roda da fortuna em peixe na casa 8, fala de aspectos ligados ao misticismo, ao ocultismo. Aqui também pode dar coisas ligadas a aspectos de fugas, né? Que signos de ar, de água, dá muita fuga, né? Muito aspecto de fuga, né? Com drogas, com álcool. E o Raul ele enfrentou bastantes problemas ligados a álcool, né? Dependência de álcool e drogas, né? Que foi prejudicando a sua saúde ao longo do tempo, né? Então ele tem muita intensidade aqui, signos de água, né? Aqui na casa 4 ele tem escorpião. Escorpião é um muito intenso, né? Então coisas ligadas à família, às vezes muita briga. Que escorpião é um signo muito intenso, né? Então talvez muita separação de casamento, né? Ele teve muita separação, né? Casava, ficava um tempo, separava, casava, às vezes tinha muita briga, porque conviver com Raul, compreender Raul era uma tarefa árdua para as esposas dele, né? Mais ou menos foi cinco casamentos que ele teve. Então conviver com Raul, ele tinha um lado dócil de câncer, tinha um lado de rei, de artista, com ascendente em leão, mas ele tinha a parte familiar meio complicada, né? Ele tinha uma parte familiar. Tem até uma música que ele fala sobre família, que ele se arrepende pelos erros, pelas cagadas que ele cometeu na família. Às vezes, pra gente aprender a dar valor pra nossa família, né? Que é o nosso cerne, nosso centro. Então ele comenta, tem uma música que ele fala sobre o negócio de família. Raul era plutoniano, imagina, Leão é signo de fogo, fogo com Plutão, então ele era o próprio Sol, né? Ele era explosivo, era intenso, ele viveu a vida com muita intensidade, né? Muita intensidade, né? Netuno, temos aqui Netuno na casa 3 aqui, é a casa da comunicação, da aprendizagem, da fala. Então ele tinha uma mente muito netuniana, imaginativo, né? Ele tinha um poder imaginativo, né? Que é muito forte. Abre na casa 3 aqui, ó. Casa 3 é a casa da comunicação, da primeira inteligência, né? Da primeira inteligência, dos primeiros aprendizados, dos primeiros anos de escola, fala sobre comunicação, vizinhos, irmãos. E aqui abre aonde? No signo de Libra. Então Raul era muito diplomático. Ele gostava de muitas reuniões. Ele gostava de conversar. Ele tinha o regente de Libra exatamente, né? É também Vênus, né? Então ele tinha toda essa doçura na voz, ele envolvia você pela voz, pelos versos, pelo diálogo. Então ele é muito diplomata.
Ele era o diplomata, ele sabia conversar, sabia. E, e tudo isso tá ligado com o Netuno dele também, que dava uma forte imaginação, uma forte intuição para fazer suas composições. Muitas das suas composições. Né? É muito interessante. Isso aqui é muito interessante, né? Bem interessante. Então o Raul ele estava à frente do tempo dele, irmão. Letras muito politizadas, enfrentou a ditadura, né? Foi um tempo exilado. Então o Raul ele falava sobre religiões, ele abordava a questão religiosa do próprio cristianismo, né? Ele falava muito sobre a postura de religiões, falava sobre Cristo, sobre Deus. Em algumas músicas ele até tinha uma conexão, uma conexão com Deus, com o todo, ele falava, né? E às vezes ele era debochado, falava sobre as religiões, sobre pastores, sobre igrejas evangélicas, católicas, falava sobre a própria figura de Cristo, né? Num viés de escárnio, né? De deboche, mas sempre passando uma mensagem ali, né? Muitos vão gostar do Raul, outros não vão gostar, mas é um cara que ele tava muito à frente do tempo dele, né? Ele tava. Hoje as músicas dele são mais que atuais, né? Muitas músicas dele aluga-se, né? A própria música aluga-se, né? Fala da venda do Brasil, né? Privatizações, né? Muitas músicas de amor, né? O Raul era muito romântico também, né? Esse sol em Câncer deixava ele esse aspecto romântico, né? O touro, o meio do sol em touro, ele gostava muito das mulheres, ele era muito romântico dos relacionamentos deles, ele era muito intenso, né? Agora vamos dar uma olhada aqui alguns aspectos aqui. Então, ele tem um aspecto aqui meio tenso aqui entre o Sol dele aqui e Netuno. Ó, Netuno está aqui. Então tem essa linha vermelha aqui, é um mau aspecto, né? Dá um aspecto meio estranho aqui. Ó. Sol em Câncer e Netuno em Libra, não dá. Sol ele dá um enfraquecimento, né? Mau aspecto entre Sol e Netuno dá algum enfraquecimento mais físico, né? Você vê que ao longo do tempo o Raul ele foi teve a saúde bem debilitada, né? E aspectos ligados a Netuno puxa muito para vícios, né? Álcool, drogas. Então o Raul enfrentou problemas com álcool e drogas, depressão, a parte meia triste na vida dele que ele, né, teve muitos problemas com a saúde dele debilitada pelo álcool e drogas, né? E por depressões também, né? Então, em alguns casos, quem tem muitos planetas ou aspectos fortes em signos de água, geralmente essas pessoas têm a tendência de ter problemas ligados ao psiquismo, a problemas de vícios, de depressão, problemas psíquicos, né? A vista que ele tem aqui na casa 8, que é a casa da morte, a casa do ocultismo, a casa do oculto, de transformações, tem peixes, né? E peixes também pode deixar a pessoa melancólica, meio às vezes triste, quando está meio debilitado. E no fundo do céu tem o próprio signo da intensidade que é Escorpião, né? E ele não tá. Então esse Netuno aqui não está em bom aspecto aqui. Plutão também está em oposição à Lua dele aqui, ó. Pode perceber que está em oposição aqui, ó.
Está em oposição à Lua dele, enfraquecendo um pouco, desequilibrando ou inflando muito as questões emocionais dele, porque Plutão leva a gente pro inferno e leva a gente pro céu. Então o Plutão ele destrói e constrói. Então ele tem fortes aspectos, né? Tem forte aspecto, ele acaba influenciando, mexendo no nosso psiquismo, né? Então ele dá uma ebulição no nosso psiquismo. Deixa eu ver o que eu posso comentar mais ainda. Saturno, tem o Saturno dele aqui, o Saturno fala sobre limitações, né? São os nossos desafios. Exatamente, Raul veio também com um desafio de ligado à família, né? Ó. O Nodo também, Nodo Norte, o que ele vai fazer aqui na encarnação dele era trabalhar aspectos familiares, né? E ele não conseguiu e não conseguiu, né? Que ele teve acho que 3 filhas, é, três casamentos certos, mais uns 2 aí, uns 5 relacionamentos, casamentos. Essa dificuldade familiar de estabelecer um seio familiar, né? Que ele teve vários casamentos, né? Então ele trabalhou, querendo ou não, ele trabalhou esse karma dele, né? O Saturno ele fala mais de karmas, né? Nossos karmas, é o nosso mestre interior, é a certa dificuldade no signo e na área localizado, né? Então ele veio mesmo para trabalhar essa parte. Veio trabalhar aspectos psíquicos, aspectos, a própria mente dele aqui na casa 12. O Mercúrio veio trabalhar a parte psíquica, né? O mental dele, né? O psíquico ligado à casa 12 é trabalhar a parte de família, a parte de mental, o psiquismo, né? Trabalhar vícios, né? O vícios ele foi um karma que ele não conseguiu vencer, né? Exatamente, ele veio como o Saturno está na casa 12 dele aqui. Então ele veio para trabalhar em Câncer, veio para trabalhar aspectos familiares, trabalhar aspectos de energia, de depressão, energia de tristeza, energia de karmas, o mental ligado à família. Ele veio para trabalhar esses aspectos. Pois o Sol está iluminando, né? Próximo aqui a casa 12 dele. Veio iluminando esses aspectos, né? Esses 2 planetas, né? Saturno e Mercúrio e o Nodo em Câncer, né? Veio trazer toda essa realidade que era para ele trabalhar bem o aspecto familiar. Pensando bem, ele fez a parte dele, né? Ele teve acho que 3 filhas, vários casamentos, ele trabalhou esse aspecto familiar, mas a própria música que ele fala sobre o fracasso de você não conseguir ter uma família harmoniosa, uma família estruturada. Tem uma música dele que fala sobre isso, né? Entendeu? Tem uma música muito interessante que fala sobre isso. E é isso, né? E agora vamos dar uma olhada aqui no mapa, o céu do momento, quando aconteceu a morte do Raul Seixas, né? E, e vocês vão ver aqui que uma coisa interessante. Ó. Então isso aqui, o que está por dentro aqui é o mapa dele aqui, ó. Esses aqui são os aspectos do mapa dele, ó. O que está aqui dentro é o mapa. É o mapa dele. E o que está aqui fora, nesse círculo aqui fora, que pega aqui, né? Ó. Esses são os aspectos, né? São os trânsitos, conhecidos como trânsitos, que potencializam situações, né?
Esses são os trânsitos e aqui dentro é o mapa dele. Então é o trânsito agindo no mapa, né? Então, no dia do falecimento dele, né? Do falecimento dele, o Sol estava em Leão aqui, ó, iluminando o ascendente dele. Algumas informações dizem que ele teve um infarto, né? Ocasionado por um problema do pâncreas dele que parou de funcionar. E infarto, Plutão traz essas energias de infarto também. Explosão, de inflamação. E Leão, pela medicina, né? Pela astrologia, o Leão está ligado a artérias, né? Coração também. Então quem estuda astrologia sabe que cada signo está ligado a uma parte do corpo, de um órgão. Tá? Então, no dia que ele faleceu, o dia que ele faleceu foi dia 21. Então foi dia 21/8/1989. Então nesse dia, o céu estava nessa configuração aqui, ó. Então o Sol estava passando em cima do ascendente dele, quer dizer, pode ter potencializado esse aspecto aqui ligado a coração, né? Ataque cardíaco, coração. O, o Marte dele estava na casa 2 dele. O Mercúrio também estava transitando aqui perto aqui da casa 2 dele. E a Vênus estava transitando perto aqui da casa 3 aqui, ó. Casa 3. Estava em conjunção aqui com Netuno, né? Pode ter potencializado, né? Coisas ligadas à depressão ou até próprio vício, né? Aqui o Mercúrio dele estava em conjunto com o Júpiter dele, mas o que mais chama a atenção é que ó, o Plutão dele estava no signo aqui de Escorpião, que é ligado à morte. Então, o próprio regente do signo Escorpião é Plutão. Então, Plutão é ligado à morte, né? Olha. A morte. Exatamente. Estava em cima do Escorpião dele, na casa 4, que é a casa que é o fundo do céu, que fala sobre nosso fim, né? Fundo do céu fala sobre nosso fim, fala sobre ancestral, nosso subconsciente, fala da morte, né? Casa 4 e casa 8 fala sobre nosso fim também, né? E infelizmente Plutão, que é o deus da morte, o deus do Tártaro, do submundo, ele estava potencialmente no signo de Escorpião, que é ligado também ao arquétipo da morte. Capricórnio na casa 6 aqui, que aqui abria casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, 5, 6, que fala sobre saúde. Onde ele estava aqui com um grande estélio aqui de Netuno, de Saturno e
e Urano, três planetas aqui em cima do Capricórnio dele, na casa 6, que é ligada à saúde, né? Casa 6 é saúde. Casa 6, né? Saúde. Então aqui pode ser que tenha dado um enfraquecimento, né? E aqui eles estavam aqui em oposição ao Sol do mapa dele, né? Pode ver que estava em oposição aqui. Isso pode ter enfraquecido a saúde dele, né? A vitalidade, né? Então você vai ter que o Sol, isso aqui é o Sol natal dele, do mapa, estava em oposição a Netuno, que enfraquece o Sol, a vitalidade, né? E estava em oposição a Saturno. Saturno traz as estruturas dos ossos, né? Do corpo, dos músculos. E estava também em oposição a Urano, que trabalha os aspectos da eletricidade. Eletricidade, bioenergia do corpo, os impulsos elétricos, né? Então, coisa ligada ao coração aqui também. Então, estava oposto. E o regente do Sol aqui, o signo é Leão. Entendeu? Então, isso pode ter ajudado nessa parte ligada à parada cardíaca, ligada ao coração, né? Também. Então, infelizmente, no dia 21 de agosto de 1989, essa era a configuração do céu em cima do mapa do Raul Seixas, né? Então, teve muitos aspectos aqui que não parece que é coincidência, mas não. É o Plutão no fundo do céu dele, né? No signo de Escorpião. Tem um estélio de Netuno, Saturno e Urano oposto ao Sol natal dele. Isso aqui drena a vitalidade da pessoa, né? Também deixa a pessoa debilitada, né? E Capricórnio trabalha as energias de estrutura, osso, músculos, né? Corpo, debilita o corpo, né? Então são alguns pontos que a gente vê assim no dia, né? Da partida do Raul. Esse grande artista, ser humano que estava à frente do seu tempo, tentou fazer, ele fez o que deu para fazer no aspecto familiar, no aspecto da música como artista, ele foi um grande artista. Como ser humano, lutou contra as suas sombras, né? Em alguns aspectos ele não conseguiu vencer alguns pontos de depressão, alguns pontos de relacionamentos fracassados, vícios, dependência, entendeu? Mas o Raul ele deixou um legado de músicas atuais. Ele é um grande artista. O seu nome vai ecoar por gerações de gerações. Eu sou muito fã, gosto muito do Raul. Porque eu sou mago, eu estudo ocultismo há mais de 11 anos, né? Estudo vários temas, também telema, várias correntes. E eu quis fazer esse mapa porque o Raul, para trazer essa parte mística mesmo do Raul. Ele falava de músicas de astrólogo, né? Eu sou astrólogo. Falava de princípio, de fim. Ele tinha toda uma temática esotérica. Era debochado, fazia crítica. O Raul ele foi um artista perfeito, um cantor, compositor perfeito. Maestria. Cada música dele, ele conta uma história, passa um conhecimento, passa uma ideia, um conhecimento. Então, faz músicos e compositores que nem o Raul Seixas no mundo atual faz muita falta, porque ele é um cara que ele fazia protesto cantado, fazia poesia cantada. É um artista perfeito. O Raul Seixas, ele e muitas das vezes ele é muito desvalorizado, não tem um valor, né? Mas as músicas dele é totalmente atual, temas atual, falando de política, de religião, de dogmas religiosos, né?
O cara, ele tinha uma mente, exatamente, ele tinha uma mente muito pra frente, mano. Esse Urano aqui, Urano em Gêmeos, meu, ele dava uma mente, ele tinha uma mente que se conectava com todas a existência, com todas as fontes de energia espirituais, essa terrestre, essa terrena, espiritual, elemental. Foi um cara que ele tinha uma mente, uma antena cósmica para captar coisas cósmicas. O cara ele tava à frente do tempo dele, ele tava muito à frente do tempo dele, entendeu? Ele um ser que tava muito à frente, mano. Ele muito talentoso, mano. Raul Seixas era foi uma grande perda pro Brasil, né? Pra cultura do Brasil. E o cara fazer rock and roll, que era uma cultura americana, né? Inglesa, americana, um estilo de música americana, estrangeira. O, ele fazia rock and roll nacional, cantava em português, né? Tinha algumas músicas em inglês que ele cantava também. Mas todo o legado dele, toda a mensagem dele em português, né? Pra gente entender as letras, né? Ele era um compositor, ele era um artista, ele era um poeta, né? Né? Ele era, pô, é um ser humano muito acima da média mesmo. Ele era especial mesmo. Ele era um ser humano especial, Raul Seixas. Né? Fica aqui a minha homenagem aqui a esse músico, artista, é, ocultista, porque ele estava acima da média mesmo. Ele é um cara muito especial, tá? Ele é um cara muito especial e deixou as experiências aí, deixou as filhas aí, as letras dele, né, as músicas, né, o legado, deixou as filhas, né, para continuar uma fração energética dele aqui na Terra, em Malkuth, né? E deixou o legado, deixou as esposas, né? Deixou todo um legado. Isso tá se passando o tempo, tá se passando o tempo e tá ficando, e ficou. O que é eterno, o que é bem feito, vai ficar ecoando aí, pô. Entendeu? Vai ficar ecoando. Vai ficar ecoando. Se não me engano, acho que o primeiro disco dele foi em 73. Já tem 48 anos. Quase 50 anos que se fala do Raul Seixas. Quase 5 décadas falando de Raul Seixas, desde um dos primeiros discos dele. Se você pegar do Raulzito os Pantera, acho que é 68. Cara, tem. Pô, tem mais 50 anos, né? Pô, tem 53 anos. Desde o primeiro disco lá, o Raulzito e seus Panteras. Entendeu? 53 anos. Mais de 5 décadas. Né? E o nome do Raul continua forte. E só cresce, né? Só cresce. Entendeu? Só cresce. E como ser humano, nós temos nossas virtudes, nossos talentos, mas nós temos defeitos, porque ninguém é perfeito também, né? Ele não foi perfeito, mas tentou viver a vida dele e deixou um legado para a humanidade, né? Hoje você abre a boca para falar de Raul Seixas, você está falando de todo de um legado. Ele deixou algo para gerações, para a humanidade. Então ele trabalhou a verdadeira vontade dele. Ele falou que ele ia ser músico, falou que ele ia ser artista. Ele plasmou a realidade dele, a verdadeira vontade dele, o telema dele em ser o que ele queria ser, né? Ele falou, eu vou ser isso e botou na cabeça, ele realmente foi à frente a sua verdadeira vontade. Ele colocou a verdadeira vontade dele para agir, a força de vontade dele, o telema dele para materializar a realidade dele. E ele conseguiu. Porque o nome dele vai ecoar por muitas e muitas gerações, né? Porque o que é bom fica eterno, né? Tá ok? Um abraço, fica na paz.
onde você quer que você esteja, Raul. Abençoe sua família, suas filhas, a sua memória, a sua realidade, a sua energia, que deixou esse legado pra gente. Um abraço, minha singela e humilde homenagem a você e a seus entes, né? Pelo homem, pela figura que você foi e pelo legado, o conhecimento, as músicas que você deixou pra gente. Um abraço, tudo de bom, do Mago Frater Paulo, nessa singela e humilde análise do mapa do Raul Seixas e o trânsito do dia do seu falecimento, o dia do seu desencarne. Tá ok, pessoal? Um abraço, tudo de bom aí.